O cheiro do ralo, mas que título é esse? Então, assim, a gente tem uma resistência muito grande ao título. Quando a pessoa vencia o título, você tem a primeira página, o filme começa com câmera, segue uma bunda por uma rua, então a pessoa já parava na bunda. Como que eu vou investir dinheiro? Como que um filme de um cara que se apaixona por uma bunda vai ser feito? O Cheiro do Ralo é um filme sobre a busca. Ele conta a história de Lourenço, que é um cara que tenta preencher o vazio interior dele comprando objetos. E em seguida ele passa a comprar pessoas também. Né? E essa é a grande metáfora do ralo. Aquele lugar onde vai as coisas sujas, as coisas desagradáveis que a gente não quer lidar. Cheiro estranho, né? Cheiro estranho. Deve ser do ralo. É um filme que acho que aborda um lado B que todo mundo tem, que às vezes a gente tenta esconder. Não, acho que O Cheiro do Ralo é um filme que fala das coisas que estão escondidas dentro das pessoas. O Cheiro do Ralo é uma prova de que a dignidade não é negociável. Esse personagem, Lourenço, ele é uma montanha-russa, assim. Você odeia esse cara, daqui a pouco você ama esse cara. Eu acho que as pessoas se divertem com o filme pelo fato de ser um personagem que fala coisas que às vezes a gente tem vontade e não fala. Ah, tá, já sei do remédio. Dá licença, tem gente esperando. Escuta, você gosta De quê? do perfume da bosta? Eu estava em casa num domingo à noite, o Marçal Aquino, escritor e roteirista do meu primeiro filme, Nina, me ligou. Ele estava no meio do livro, falou: tô lendo um livro aqui que eu acho que tem a tua cara, acho que você vai querer filmar esse livro. E ele sabia que eu estava procurando um próximo projeto. E ele falou o nome, o livro se chama O Cheiro do Ralo. No dia seguinte eu encontrei com o Heitor. E eu não tinha terminado ainda o livro, e ele já tinha comprado o livro, já tinha anotado com canetinha colorida, ele já tinha ideias para o filme. Que eu percebi que aquele personagem do Cheiro do Ralo era um personagem que ia interessar muito ao Heitor, sempre interessado em personagens que, de certa maneira, vivem na contramão, vivem na sombra. Isso aqui cheira a merda. É a do ralo ali. Não é, não. Ah, o cheiro vem do ralo ali. O cheiro vem de você. Não. Não, amigo, eu tô com um problema aqui no banheirinho, aqui, ó. O ralo aqui. E quem usa esse banheiro? Eu? Quem mais? Só eu? Então. De onde vem o cheiro? Claro que o livro já era em si muito cinematográfico, diálogos praticamente prontos, né? Os diálogos do Lourenço são espetaculares. Deve dar muito orgulho a ele ver como autor os diálogos que ele criou sendo falados ipsis literis pelo Selton Mello e pelo resto do elenco. O meu trabalho é sempre muito pesado. Às vezes eu queria suavizar, eu tento suavizar, mas eu acabo pesando muito sempre. E o cheiro tem essa suavidade. Eu não gostei do seu tom, não, amigão. Eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso. Mas você fala demais pra um leigo. Mas eu não sou leigo. Eu não tô dizendo que você é leigo na arte da merda e do sifão, não. Então, no que eu sou leigo? Você é leigo na arte de falar. A gente primeiro tentou captar o Cheiro do Ralo como um projeto normal, né? Captando pela lei, em busca de recursos com empresas, governo. Os problemas do Cheiro do Ralo, em termos de captação, foram basicamente baseados no fato de que você não conseguia convencer diretor de marketing nenhum, de empresa nenhuma, a colocar dinheiro num filme com esse nome. Passei 2 anos correndo atrás de captação para o filme. Ouvi de muitas empresas, pessoalmente, teu filme é ótimo, porém eu não vou botar meu dinheiro num filme que chama O Cheiro do Ralo. Então, daí, eu acabei tendo a ideia de desenvolver exatamente um sistema de tornar todos os participantes do filme sócios do filme. Alguns cabeças de equipe, como diretor de fotografia, figurino, direção de arte, e os produtores,
não receberam e se associaram ao filme. E o Celton. O Celton, na verdade, não foi uma escolha. Ele se escolheu o papel. Eu não fui convidado para esse filme, eu me convidei. O Celton tinha trabalhado comigo no Nina, fazendo um papel muito pequeno, mas muito bacana. Leu no avião que eu estava, no aeroporto, que eu estava querendo adaptar o Cheiro do Ralo. E eu sou um cara que estou sempre com a antena ligada. E aí descobri, vendo alguma entrevista, que o próximo projeto do Heitor ia ser um longa baseado num romance do Lourenço Mutarelli. Ficou completamente fascinado, apaixonado e tal. Desceu do avião, me ligou, falou, cara, quero fazer esse papel. Aí, cara, não esperei nem chegar no hotel. Assim, quando eu cheguei no aeroporto, já liguei pro Heitor imediatamente, porque eu vi que ali era o personagem da minha vida. E eu falei, bacana, Celton, vamos conversar, eu tinha pensado em você, quando estiver mais perto, não tem nem grana. Ele falou, não, você tá entendendo. Esse é o papel da minha vida, eu quero fazer esse papel e tal. Aí, basicamente, eu atazanei o Heitor durante alguns meses, até ele se convencer de que era eu mesmo para fazer esse personagem. O Celton encarnou o Lourenço, né? Ele invocava o Péréio, mas encarnava o Lourenço. Né? Aí eu chamava, assim, então, tipo, vem, Péréio. Vem, Péréio, baixa, vem. Às vezes eu fazia uma sequência e falava, não, o Péréio não veio ainda. E veja bem, não se trata aí de imitar o Péréio, de ser um simulacro do Péréio. É de trazer o astral do Péréio, aquele humor corrosivo e pá, assim, seco, que ele faz tão bem. 6º Regimento de Infantaria. 1º Esquadrão de Reconhecimento. Mesmo esquadrão do meu pai. Vimos prosinhas! Hop, 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 hop. Hop, hop. Na época do cast do filme se falava em bunda com uma naturalidade. Não, tal atriz tem bunda. Não, não tem bunda. A bunda dela não dá, não. Tem bunda, mas não é suficiente, entendeu? Então se falava de bunda com a maior naturalidade do mundo. A gente precisava, assim, de uma bunda, porque o filme era uma história de um cara que se apaixona por uma bunda, mas a gente também precisava de uma atriz que defendesse essa personagem. E a Paula tinha uma ingenuidade no jeito de falar, um sotaque diferente, um rosto que passava essa coisa que o personagem precisava, essa delicadeza, essa sutileza. E foi por isso que ela foi escolhida. Ela tinha uma bunda que correspondia ao que a gente precisava e tinha um rosto, principalmente, que tinha muito a ver. E é uma excelente atriz, grande atriz, fez um trabalho maravilhoso, dificílimo de construção. A garçonete é a bunda, ele se apaixona pela bunda. Então, eu acho que é uma coisa tão... Ela é tão ingênua, ela é tão na dela ali, que ela nem percebe. Ou percebe, mas faz de conta que não percebe. Isso aqui eu trouxe pra você. É um dos grandes pontos luminosos desse filme. Acho que sem a Paula, esse filme não teria tanta graça, tanta beleza, tanta sutileza. Revista dos Astros. Que massa. Obrigada. Eu queria envelhecer ao lado dessa bunda. O Heitor um dia chegou com essa ideia de que o Lourenço Mutarelli, o autor do livro, faria o papel do segurança. E eu lembro, minha primeira reação foi achar que não é um absurdo, porque você lê o livro e o segurança é sempre descrito como um negro, alto, gordo, sempre suando. Eu quis fazer uma homenagem ao Lourenço. Eu sei que ele podia fazer um daqueles papéis que passava pelaquela loja. Só que depois eu achei que seria só uma homenagem, que seria bacana, mas não seria tão interessante para o potencial que o Lourenço tem, para o domínio que ele tinha da dramaturgia. E aí eu pensei em fazer ele segurança, seria uma coisa irônica. No momento que a gente entrou no set, que eu vi o Mutarelli com aquela roupa vinho, com a arma na cintura e tal, ele entrou no personagem de tal jeito que eu não conseguia mais imaginar outro segurança que não ele. Quando ele sugeriu segurança, eu achei ótimo, porque seria muito engraçado, né? E
E foi muito bom fazer, porque aí eu passei para o outro lado, eu virei mais alguém que estava no filme e é como eu me sentia. A minha maior preocupação era na estruturação desse personagem, era nesse universo que foi se formando. E foi muito, muito gratificante participar. Ter o autor do livro no set sempre foi muito divertido, porque o cara que fez aquilo ali, estava na cabeça dele e agora estava ali, sendo representado por atores, num cenário construído a partir daquela dramaturgia. Então era muito engraçado ter o Lourenço ali o tempo todo. E eu lembro uma vez que foi o maior orgulho que eu tive, é que eu levei uma bronca do Heitor, que eu estava saindo muito do texto, né? E como o texto era meu, eu achei muito legal o cuidado que ele estava tendo. Primeiro que o Mutarelli tirou uma onda danada de ator, né? Acho o trabalho dele como ator sensacional no filme. A vontade, assim, tem atores preparados, assim, que chegam num set, vê uma câmera, que ela intimida às vezes. E o Muta, cara, tava ali em casa, assim, atuando. Eu saio, Heitor? Não, ele sai. Ele sai. Deixa eu dar uma olhada aí. Esse daqui? Segurança. E a Xarope é magrelinha, parece o Satanás, mulher barbada. Vixe, ela doida e veio denegrir o patrão. Ele abusou de mim. Ele tava cheirando ralo. Silvinha, eu já tinha visto ela no Contra Todos, filme que ela tem super destaque contra atriz. Gostei muito do trabalho dela. Nem testei. E escolhi direto o papel. Atriz brilhante, super determinada. Emagreceu 8 quilos para fazer o papel. Para mim foi uma delícia ter uma personagem que tem uma trajetória no fim. Né? Ela tem começo, meio e fim, como o personagem do Lourenço, né? Para a preparação dessa personagem, né, para compor a Viciada, eu tive um esquema radical de regime, de ter que emagrecer 8 quilos. Teve um dia, inclusive, lá que a gente tinha justamente uma cena na qual eu fumava sem parar, durante a cena, e eu devia estar sem comer há muitas horas. Eu só sentia assim, sentia que a cena estava bacana, sentia que aquele take era o take que ia valer, e eu só sentia tudo apagando. Eu acabei de dar a última frase, despenquei no meio do set. O orçamento acabou influenciando no como a gente fez o filme, no como aquele conceito que a gente tinha antes foi transformado em uma coisa viável com 300 mil reais. O orçamento definiu a estética, sim, principalmente no partido de fotografia. Tempo em cinema é dinheiro, né? A gente tinha 4 semanas para filmar tudo e a gente conversando na preparação, eu e Heitor, assim, não ia dar tempo de montar trilho, botar o traveling para funcionar, quer dizer, não tinha muito tempo para isso, nem dinheiro para ter o traveling. Então, você não tem, é de câmera fixa, né? O Heitor desenhou o filme inteiro assim, com planos fixos, e quando a gente sentia a necessidade de movimento de câmera, algumas sequências de ação, a câmera foi para a mão. E o personagem ele é muito estável dentro da loucura dele, mas quando algum elemento externo provoca um desequilíbrio dentro da loucura, a câmera vai para a mão. Então, esses são os grandes partidos estéticos que a gente tomou. É uma variável de câmera fixa com muita mudança de lente, com a câmera na mão nesses momentos específicos, assim. A gente optou por usar fontes de luz muito baratas e muito poucas, na verdade. A gente achou uma locação muito bacana, que tinha uma janela muito boa numa lateral, e a gente resolveu reforçar essa luz dessa janela e deixar o resto acontecer. O Heitor trabalha com storyboard, ele gosta de ter a coisa desenhada antes, e para esse filme era importante também. A gente entrava no set sabendo o que tinha que fazer naquele dia, né? O que a gente tinha que cumprir. Mas, assim, o storyboard é uma base do trabalho, quer dizer, a gente conversava na hora, não, vamos fechar um pouco mais, vamos abrir, se a gente viesse para cá. E o storyboard é um guia de filmagem que facilita muito o trabalho, é um mapa da mina, só que às vezes tem que desviar de uma pedra, ou, né, tem que fazer uma coisa um pouco diferente. Um dos cenários do filme é o exterior da loja, é a rua, né, que era exatamente a rua do galpão onde a gente filmava. Então era muito legal porque a gente sabia que a tal hora, todo dia, a câmera tinha que estar naquela posição ali de frente para a porta, e o personagem do dia ia passar por ali, 1 ou 2 ou 3 personagens. Então, quando a gente fez o plano de filmagem, o que a gente combinou foi que a gente sempre
começaria por fora, filmaria as entradas. Era um começo de dia engraçado, porque depois da terceira, quarta, quinta vez que você faz, já é totalmente automático, né? Câmera no mesmo lugar, tinham 3, 4 enquadramentos diferentes no máximo, entendeu? E Celton, bota o Celton ali, entra, bate a porta, faz um segundo take só para garantir e pronto. Cortou? Acabou aqui, gente. Guta, na verdade, é minha grande parceira criativa, assim. Ela é responsável, acho que por pelo menos 50% do que meus filmes são. Ela conseguiu traduzir todo o meu pensamento imagético em cenários, em texturas, em realidades possíveis para um filme. A Guta ficou expert em encontrar esses sucatões, esses antiquários que tinham toda a moca. E fazer negociações realmente incríveis e conseguir levar coisas que, na verdade, para a pessoa que está vendendo era um lixo, e para a Guta e para a gente era uma coisa valiosíssima para compor o cenário do filme. O figurino ajudou a dar o tom irônico que a gente sempre buscou. Eu acho que a Patrícia fez um trabalho brilhante de construção do personagem principal. É um filme que você não sabe direito que época que passa. O cara é um colecionador e o cara vai pegando todos esses elementos de diferentes épocas, diferentes momentos. Então, essa coisa do colecionador a gente usou no figurino. É um figurino que pega coisas, roupas dos anos 50, 70, 60, 80, 90. Você não sabe que época o filme é. Ação! Um casacão desses. Mas o homem encheu o mundo de coisa ruim também. Tipo o quê? Lixo. Não, eu discordo. O lixo é bom. O lixo é o troco. Aham. O homem criou o lixo para ocupar os desocupados. Passou por todo esse processo de dificuldade. Acho que a dificuldade ajuda a fazer o filme. E acho que a maneira como a gente fez o filme é o filme. Então, assim, a gente... O Cheiro do Rosa só é o que ele é porque ele foi feito daquela maneira. Sem grana, sem recurso, com a dedicação e o amor de todas as pessoas que gritaram no filme. Eu acho que isso está impresso no filme, está impresso no DNA do filme, está impresso no negativo. E é isso que fez o filme ser tão charmoso e ter essa energia, assim, sabe, que salta na tela. Eu acho que a energia de cada uma das pessoas que acreditou naquele projeto sem ganhar dinheiro, acreditou naquele projeto que era um projeto maldito e com aquelas características de totalmente independente, assim, sabe? E acho que essa energia está no filme e faz ele ser o que ele é. E eu acho que o fato da pessoa ser uma sócia do filme, ser sócia dos produtores e do diretor no filme, coloca ela numa posição de responsabilidade perante o filme. E isso foi uma coisa que, para mim, foi muito bonito de ver, assim, ver que as pessoas estavam tomando muito conta do filme em posições muito diferentes, porque sabiam que aquilo, de certo modo, era deles. Foi uma experiência para mim, onde eu vi no set de filmagem essa coisa que existe em todo filme brasileiro, que é o envolvimento passional das pessoas. Só que no Cheiro do Ralo ele ia um pouco além. Acho que as pessoas assim estavam um pouquinho todas obcecadas com a realização em si, muito influenciadas por aquele pique que tem o Heitor em cima do filme, né? Então, acho que assim, no set de filmagem, esse clima de envolvimento emocional, passional, era patente. Você olhava e isso estava nos olhos de cada pessoa. E foi muito comovente ver as pessoas se dedicarem tanto, se empenharem tanto, todos que estavam lá, o pessoal da produção e tudo, em cima de uma ideia que eu só percebi o quanto era louca quando eu comecei a ver as cenas. E eu pensava, esses caras são loucos, né, pra fazer um negócio desse. Eu gosto muito do resultado do filme. Eu gosto muito... eu já disse em entrevista que eu gosto mais do filme do que do livro. O personagem para mim agora é o Celton. Quando eu lembro de qualquer elemento do livro agora, me vem essa memória mais recente que foi o filme. Eu acho impressionante assim, o que a gente conseguiu. E foi emocionante, foi doloroso, foi divertido, foi muita coisa fazer esse filme. E tem personagens que você tem saudade, assim, tem personagens que você gostaria de ficar fazendo. E eu não sei quando é que vai aparecer outro desse pra mim, não.
Tipo, que viagem que foi fazer isso. E acho que essa viagem está sendo também para quem está assistindo.